dia, gente. Bom dia. Eu ouvi só os desencarnados, agora os encarnados. Bom dia, gente. Bom dia. Agora sim. Longe da gente ser redundante, mas vale a pena frisar novamente, que dia maravilhoso, né? Que manhã abençoada. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje pela primeira vez, né? A casa tão acolhedora, que nos acolhe com tanto carinho. E nós viemos aqui, acredito eu, que o verbo do momento e mais importante é compartilhar. Hoje, se a gente puder compartilhar, puder dividir o pouquinho que a gente entende da doutrina espírita, ou a gente pode até dizer o pouquinho do quase nada que a gente entende do Consolador Prometido, é o ideal. Porque João registrou lá atrás as palavras do Mestre que ele disse: me observareis e me amareis, que eu solicitarei ao Pai o Consolador Prometido. Então, bendita seja a doutrina espírita que nos reúne aqui esta manhã, para que a gente possa conversar um pouquinho em torno dos ensinamentos de Cristo, para que a gente possa alcançar aqueles corações, como bem disse a nossa irmã, não puderam estar aqui por algum motivo. Estava na pauta dizer que minha palestra era um pouquinho diferente, mas a gente chega aqui e lidar com tanta música, tanta arte, tão maravilhosamente bem, e com dois cantores maravilhosos, que a parada ficou difícil para mim agora. A gente fala de renovações de atitudes hoje. Eu acho que nos tempos de hoje, né, que a gente vem passando, é muito necessário a gente conversar sobre isso. Essa é a proposta de Cristo, desde lá de antigamente. Renovarmos a nossa atitude através da lei do amor, através dos ensinamentos dele. Para que a gente possa começar, eu também vou trazer uma música. Peço a ajuda de vocês, quem souber cantar me ajude. A gente vai trocando esses frutos. O nome da música é Raízes, do Grupo GAN. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, e o Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Através
dessa música, desse bálsamo maravilhoso que a arte nos fornece, porque falar do Evangelho, muitas vezes só palavra não basta, né? É falar do indizível. E aí nós trazemos o mecanismo da arte, para que a gente possa chegar aos corações. Leon Denis dizia que a arte ela chega em lugares inimagináveis. Nós aqui utilizamos o mecanismo da música. Ela chega aonde muitas vezes a prece não vai. E aí a gente tem a possibilidade de tocar o coração dos nossos irmãos. Para falar sobre renovações de atitude esse dia de hoje, nós vamos falarmos de alguns episódios da vida de um irmão que muitas daqui as pessoas conhecem. Ele era um religioso. Ele era alguém que foi preparado com todos os melhores recursos da época. Ele foi preparado para ser um líder religioso, um doutor da lei. Ele falava a língua da época fluentemente, que era o grego, que é o nosso inglês de hoje, né? Ele dominava todos os recursos administrativos. Ele teve formação rabínica, junto de um dos maiores doutores da lei dos 74 do Sinédrio, Gamaliel. Ele era romano e, além de tudo, ele era um homem de instituição. Como a gente disse antes, foi um irmão que foi sim instruído a isso. Nós estamos falando agora de Saulo de Tarso. E por que nós escolhemos a figura de Saulo de Tarso? Porque ele realmente nos mostrou que conseguimos mudar as nossas atitudes se quisermos. Que a cada momento é possível sim a gente fazer diferente. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso convívio no dia a dia. Esse é o convite que a gente nos reforma a todo momento e a todo segundo. A religiosidade dele era baseada em instituições. E aqui nós podemos fazer a primeira ponte entre o tempo de Saulo e o nosso tempo. Porque sim, hoje nós ainda encontramos isso. A religiosidade por instituição, preocupada com cargos, com poderes, com status, e inclusive dentro da nossa doutrina espírita. E a proposta não é essa. A gente usando as palavras de Cristo, Cristo disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. As instituições elas foram feitas para o homem, não o homem para as instituições. Aqui jamais a gente quer trazer uma fala preconceituosa ou ofensiva para as instituições, porque elas são necessárias sim para o nosso desenvolvimento. Os processos, a organização, porque se não tivesse isso, essa organização, nós estaríamos vivendo ainda lá no tempo dos primórdios, lá no primitivismo. Mas será que esse é o foco? É assim que tem que ser feito? Emmanuel, na obra Paulo Estevam, ele descreve Saulo como um homem forte, bonito, portando uma biga romana, bem trajado. E no começo do livro ele diz que ele vai visitar um amigo dele, Sadoc. Até recolhendo alguns materiais para essa palestra, um amigo palestrante falou que, traduzindo para o tempo atual, Paulo está com o carro do ano, vestindo uma roupa de marca, fazendo academia e visitando um amigo religioso. Mas Saulo tinha essa visão naquele momento.
e ele precisaria mudar. Porque a palavra educa, a palavra ensina, mas só o exemplo arrasta. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, ela é a única. Por isso a importância da nossa mudança de atitude a cada segundo. Por isso a mudança de a gente nos refazer e reinventar a cada momento. Porque Saulo fez sim a reforma íntima. E aí a gente fala em reforma íntima, a gente lembra muito do nosso movimento, que a gente fala muito em reforma íntima, né? Mas será que a gente pratica a reforma da maneira certa? Porque pelo menos eu há muito tempo achava que a reforma íntima era assim. Se a minha esposa fizesse como eu achava que devesse, estava maravilhoso, eu estava feliz. Se o meu patrão seguisse o que eu queria, o meu emprego era maravilhoso. E aí o meu dia estava se reformando, a minha vida estava se reformando. A reforma íntima, ela parte de dentro para fora. Não de fora para dentro. É necessário que a gente olhe para as nossas mazelas e para os nossos defeitos e façam diferente. E eu tenho certeza que se a gente mudar a partir de agora, ao nosso redor modifica também. E foi isso que Saulo descobriu na mudança que ele fez. Pedro, lá no capítulo 18, ele fala que a caridade cobre multidão de pecados. A gente volta aqui, a gente sempre usa uma desculpa do mundo de provas e expiações, né? É assim mesmo, eu estou no mundo de provas e expiações, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por tudo assim dolorosamente. Não. Ninguém aqui reencarnou para ser infeliz. Todos nós encarnamos para sermos felizes. Nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades. Quando eu disse que Pedro falou que a caridade cobre multidão de pecados, é porque às vezes a gente tem uma visão distorcida. E mais uma vez, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes pensei que a caridade era ali dar um prato de comida, dar uma esmola. A caridade não é dar, é doar-se ao outro. Porque nós hoje, que acreditamos na imortalidade da alma, imagina, se fosse só dar alguma coisa material, lá nos mundos ditosos mais evoluídos não existiria caridade. Então, a partir do momento que a gente se propõe a doar-se ao outro, aquele que está ao nosso lado, ao nosso filho, ao nosso esposo, ao nosso pai, à nossa mãe, isso sim é caridade. Isso sim é reformar-se intimamente. E Saulo vai entender isso. No Livro dos Espíritos, na terceira e quarta parte, Kardec traz muitas leis morais. É ela que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele traz 3 blocos das leis morais: as nossas obrigações para com Deus, as nossas obrigações para conosco mesmo e a nossa obrigação para com o próximo. Mas se a gente for lá no mandamento amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Kardec inverteu, né? Ele botou primeiro nós mesmos, depois o próximo. É egoísmo? Não. Mas nós precisamos olhar para dentro, nos reformarmos para podermos entregar o nosso melhor ao outro. Essa é a proposta. E vocês devem estar me perguntando, mas falar sobre livro dos Espíritos, Evangelho, é falar sobre renovar a atitude? Sim. Porque é importante que a gente estude, é importante sim que a gente venha à doutrina. Isso nos faz pessoas mais inteligentes, nos faz pessoas mais comunicativas, mas tem um porém. Se nós não praticarmos o que nós estudarmos, não nos tornamos pessoas mais felizes. Para que nós nos tornamos melhores e mais felizes, nós temos que praticar o que nós aprendemos.
Porque se nós se dispor a falar do Evangelho, nós temos que se entregar a Deus, aos ensinamentos de Cristo. Ninguém fala de Evangelho sem se entregar realmente o coração a Deus. Porque viver o Evangelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo hoje, é viver experiências, né? E a gente partir da premissa da palavra experiência, é viver além do nosso limite. E quando a gente vive o Evangelho, muitas vezes a gente não consegue descrever com palavras. A experiência é isso, né? Não sei para vocês, mas para mim, se alguém te pergunta assim, ó, como é que foi aquela tua experiência? Se realmente ela foi magnânima, a gente não consegue nem falar. Então a experiência é aquela coisa que a gente vive e muitas vezes não consegue transmitir. E assim Paulo fez na estrada de Jerusalém para Damasco. Para que a gente possa refletir mais um pouquinho sobre o que a gente conversou até agora, eu vou trazer mais uma música para que a gente possa mais uma vez alcançar aqueles que não estiveram aqui e aqueles que muitos aqui não estão enxergando, mas estão aqui conosco. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói. Eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem e se doa, e se doa. Querido, desdobre o joelho, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre o joelho, amigo, refaça a jornada. Persiga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, a flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem e se doa, e se doa. Essa música, para mim, é muito forte, porque ela traz o que Paulo viveu nessa estrada de Jerusalém a Damasco, né? Porque Paulo, quando viu o Espírito de Jesus, né, e a gente, é legal fazer um adendo que ele viu o Espírito de Jesus,
é algo que nós não conhecemos ainda. Porque nós conhecemos o Jesus encarnado, o Jesus religioso, aquele que foi pregado na cruz, mas o Espírito de Jesus deve ser muito mais maravilhoso. E Jesus disse a ele que eu sou brando e a minha voz é doce. Com um magnetismo que a gente não consegue nem exprimir. E Paulo, aquele cara institucional, linguado, instruído, caiu de joelho. E qual de nós aqui, se alguém reprimisse a gente ofensivamente, cairia de joelho a chorar? Ninguém, né? Porque só o amor é capaz de fazer isso. Só o amor é capaz de mudar nós mesmos e ao próximo. Então Paulo perguntou a Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? E Cristo não falou nada. Porque não era ali que Cristo ia mudar a dinâmica dele de ensinar. Ele não ia dizer a Paulo o que ele teria que fazer. Porque se prestarmos atenção, Cristo fala com a gente através de nossos relacionamentos, através da nossa convivência. Porque Ele coloca a gente ao nosso lado, pessoas ao nosso lado, que muitas vezes a gente não entende. Porque aqui eu faço uma adendo, muitas vezes a gente acha que comunicação espírita é ver espírito, é escutar. Às vezes a comunicação está ao nosso lado, nas atitudes que aparecem para que a gente possa enxergar, ouvir com os olhos do coração. E foi isso que Jesus fez. Ele disse a Paulo: vá, que lá na cidade você vai entender. E peço que você abra os seus olhos. Peço que você enxergue. Não feche os olhos para nada. E por isso eu vou te deixar cego. E ali eu confesso, quando eu li, eu fiquei meio confuso, né? Como é que vai enxergar se deixa cego? E aí eu entendi que a gente tem que enxergar com os olhos do coração. Muitas das vezes a gente tem que fechar os nossos olhos materiais e enxergar com os olhos do coração. Essa é a proposta. Que a gente deixe um pouco essa vida aqui encarnada e enxergue com a nossa alma. E me perdoem ser redundante, mas para as pessoas que estão próximo da gente. Nós estamos entrando agora no espírito de Natal. Nós estamos numa época maravilhosa, que os corações estão mais enternecidos, que nós estamos mais abertos ao sentimento, ao amor, ao carinho. Todo momento é momento. Mas aproveitamos essa oportunidade para fazermos diferente, para dizer a quem a gente ama que realmente a gente a ama. A todo momento. Nós não temos controle do amanhã. O importante é se reformar agora. Porque às vezes aquele nosso desafeto é quem mais vai nos ajudar. E mais uma vez eu retorno à história de Saulo, que agora é Paulo. Porque no desespero da cegueira, em um local que ele nunca tinha ido, 3 dias ele rogou a Deus para que trouxesse a sua visão novamente. E aí Jesus mandou alguém para restituir sua visão. Ananias. Ananias era aquele cara que ele foi a Damasco para procurar ele. E o que Paulo fazia? Ele caçava os cristãos. Então, às vezes, a gente olha aquela pessoa no nosso trabalho que a gente não suporta. No meu trabalho também tem.
Às vezes a gente olha aquele parente que não desce direito. Mas é ali que nós temos que trabalhar as nossas mazelas. Trabalhar o perdão, a caridade, o amor. E aí a gente às vezes pergunta, mas trabalhar a caridade, perdão, o amor com ele? Não. Conosco. Para que a gente possa nos reformar. Para não passar muito do tempo, né? A gente já vai se encaminhando para o final. E Emmanuel diz lá no prefácio de Nosso Lar que a gente precisa do Espiritismo, a gente precisa do Espírito, mas principalmente a gente precisa de espiritualismo. Que a gente possa, sim, seguir esse exemplo de Saulo com transição a Paulo e enxergar com os olhos do coração. Que a gente possa verdadeiramente aproveitar essa manhã maravilhosa e a partir de agora mudar um pouquinho as nossas atitudes. Porque Cristo encarnou e olha que ele acha que fez um sacrifício tremendo para vir à Terra, para nos ensinar a executar a lei do amor. E eu acredito que eu ainda não aprendi, mas nós vamos paulatinamente, devagarinho, passo a passo, fazendo o nosso melhor. Eu agradeço muito todos os olhares carinhosos, todos os corações que ficaram abertos aqui para me ouvir, que já é uma grande mudança de atitude, porque me ouvir não é fácil. E eu queria me servir, antes de a gente fechar com uma música, de duas frases. Uma é de um filósofo pré-socrático, que ele diz que a única coisa permanente no universo é a mudança. A todo momento nós estamos mudando. Então que nós possamos continuar fazendo esse movimento. E uma outra é de São Francisco de Assis, que ele diz: divulguem o Evangelho e, se necessário, utilizem palavras. Para que a gente possa acabar essa manhã maravilhosa, tão amparado que a gente foi, agradeço muito a recepção. Nós vamos fazer uma música que eu acredito que a maioria de vocês conhecem e peço que vocês puderem me ajudem verdadeiramente. É a oração de São Francisco. Eu acho que é um hino, é algo que toca lá no fundo. Se a gente puder movimentar os nossos pensamentos para os nossos irmãos, que a nossa irmã pediu agora no começo, que a gente possa alcançar o coração deles. Porque sim, nós somos imortais. E por nós sermos imortais, o nosso pensamento chega aonde nós quisermos. Então que a gente possa, sim, direcionar toda a nossa vibração e o nosso amor a eles, para que eles possam receber o bálsamo do nosso amor. Fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, eu leve o amor, onde houver ofensas, eu leve o perdão, e onde houver discórdias,
que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão, gente. Obrigado.